Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 8 de dezembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 4 de Tevet, do ano 5782. Estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso rabino Rav Tzvi sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. Assim, o nosso rabino, ele traz para nós ensinamentos práticos, ensinamentos fundamentados na Torá, na palavra divina, os 5 primeiros livros da Bíblia. Assim, o nosso rabino Rav Tzvi sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, traz para nós preceitos, normas, leis, tudo alicerçado na palavra divina, para que nós possamos ter, de fato, uma fala clara, adequada para uma boa vida. E essa fala que é devidamente adequada, fundamentada, clara, transparente, que está conectado com a vontade divina e com seus mandamentos, para tornar parte da nossa vida, ou como se fosse a nossa própria vida. Por isso, o rei David, no Salmo 34, 14, ele escreveu: quem é o homem que deseja a vida? Que proteja a sua língua da maledicência. Então, nesse salmo, a pergunta é simples, clara e objetiva. Quem é o homem que deseja a vida? É uma pergunta sem segredos, sem mistérios. Não precisa entrar, entre aspas, na profundidade de Mishnah, Talmud, Kabbalah e etc, e etc. É uma linguagem que todos entendem. Quem é o homem que deseja a vida? A resposta, também dentro do mesmo prisma, simples, em que todos podem entender. Diz: que proteja a sua língua da maledicência. Lashon Hará, maledicência, língua maldita, fofoca, disque e companhia limitada. Que tem conexão com tudo aquilo que é negativo, está ligado aos ciúmes, à inveja, à raiva, o ódio e o desejo contra o próximo, negativo. Então, quando o rei Davi assim declarou no Salmo 34, verso 14, quem é o homem que deseja a vida? Que proteja a sua língua da maledicência. O nosso rabino Rav Tzvi diz, portanto, aqueles que estiverem à procura de uma vida de paz e de proximidade com Deus neste mundo, e uma boa vida no mundo vindouro, seja bem-vindo em uma lição a cada dia. A nossa lição de hoje é passo a passo, no qual nós somos orientados e aconselhados da seguinte forma: quem tenta atingir a qualidade de Shemirat Halashon, guardar a língua, deve utilizar a abordagem oposta à do fofoqueiro. O fofoqueiro tem por hábito ficar em grupos envolvidos em conversas, na esperança de ouvir alguma informação que possa colocar em ridículo ou divulgar negativamente as outras pessoas. O fofoqueiro está eternamente à procura das últimas notícias. Na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, no seu ciclo de amizades, nos seus vizinhos, no seu ciclo de local de trabalho, de escola e por aí afora vai. Então o fofoqueiro, ele está eternamente de plantão, procurando saber as últimas notícias. Ou como diz aquele velho jornal, né? Última hora. Qual é a fofoca da última hora? Qual a finalidade? Para que não lhe falte material para relatar, fofocar dia e noite. Este é o fofoqueiro.
A qualidade de Shemirat Halashon, a qualidade de guardar a língua destas questões negativas, deve ser atingida gradativamente. O primeiro passo é acostumar-se a evitar os grupos envolvidos em conversas sem sentido. Aquela famosa expressão, né? Sem pé, sem cabeça. Então, quando você está num grupo que você percebe que as conversações são negativas, tem esse âmbito sem pé, sem cabeça, sai fora. É melhor para você. A qualidade de Shemirat Halashon, a qualidade daqueles que realmente amam guardar a língua das questões negativas, fofoca e etc., certo? É uma das coisas, o princípio é evitar grupos assim. Dessa forma, então, essas conversas sem sentido, de grupos ou mesmo individualmente, devem ser evitadas. E treinar-se para não perguntar sobre o último boato. Essa outra questão aqui, né? Não perguntar sobre o último boato, ela, entre aspas, né? Parece que virou uma rotina entre as pessoas, né? Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E aí, qual é o último boato? Qual que é a última notícia? Qual que é a última fofoca? Então são termos que são usados, dependendo da intimidade entre as duas pessoas ou entre a pessoa e um determinado grupo. Então usa-se, e aí, quais são as últimas notícias? Ou então, qual são as últimas, né? Qual as últimas notícias? Qual é o boato da última hora? Ou então, qual é a fofoca da última hora, né? Então depende desse entrosamento aí. Então devemos treinar-nos pouco a pouco até atingirmos o ponto onde nem sequer queiramos ser informados sobre a última fofoca. Quando você vai treinando no seu dia a dia, você vai no seu passo a passo, dia a dia. Você começa realmente, a primeira preocupação sua é exatamente evitar grupos envolvidos nas famosas conversas sem pé, sem cabeça. Então você começa esse treinamento, evitar grupos que são dados à fofoca. E normalmente, muitas vezes, a pessoa não consegue apartar-se literalmente assim. Porque são amizades de longos anos, são vizinhos e vários tipos de desculpas. Mas se você realmente está disposto a guardar a língua para não cair no pecado, no crime da fofoca, da maledicência e etc., você tem que começar a cortar isso. Então, gradativamente, você vai cortando, vai caindo fora. É para o seu bem, é para o bem da sua família. Na sequência, é treinar para não ficar perguntando sobre os últimos boatos, as últimas fofocas, as últimas novidades, certo? Não ficar perguntando, porque se perguntar, o Lashon Hará, a língua maldita, vai entrar em funcionamento. Então, você instiga a pessoa a colocar a língua maldita em funcionamento e você instiga a orelha maldita, o ouvido maldito para ouvir. E aí complica os bichos. E na sequência, realmente, aí treinando, né? Esse treinando é algo muito sério, como nós já vimos em outra lição, né? É que nem uma questão profissional, você tem que treinar e se aperfeiçoar naquela função profissional específica, naquele ofício, para que você realmente tenha destreza para lidar com aquela profissão. Aqui é a mesma coisa, você precisa treinar. Hoje eu não vou perguntar qual que é a última fofoca, não vou perguntar qual que é a última novidade dos boatos, porque, infelizmente, esse tipo de coisa, infelizmente, tornou-se parte normal, né, no modo de dizer que não é normal, da vida das pessoas.
Então, quando duas pessoas se encontram, por exemplo, ou quando uma pessoa se encontra com o seu grupo, né? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Qual que é a última? Já todo mundo entende qual que é a última fofoca, qual que é o último boato, né? O que vocês têm para falar de alguém aí? Qual que é a última notícia de alguém? Ah, você sabe aquele fulano, aquela fulana? Pronto, pegou fogo. Então, é treinar, realmente. Não vou perguntar qual é o último boato, qual é a última fofoca. Não vou perguntar sobre fulano, beltrano, ciclano, porque eu sei que o grupo vai se inflamar, vai fazer fofoca. Não vou perguntar. Se você quer saber como que o fulano X está, procure por ele. Converse com a própria pessoa, não precisa de usar intermediário. Você quer saber como que o João está? Vai direto e pergunta para o João. Não vai perguntar para Maria, para o Manuel. Não vai perguntar lá para o Eduardo, por Companhia Limitada. Vai direto, conversa com o João. E aí, João, tudo bem? Como que você está? Como que está o seu dia? Como que você superou determinado problema, etc e tal? E aí você usa a prática do amor ao próximo. Porque aí, aquilo que ele for precisar de ajuda, que você pode ajudar, você vai ajudá-lo. Você estará praticando o mandamento divino, amar o próximo como a si mesmo e evitando ao mesmo tempo fofocas, ok? Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? O Eterno nos ajudará cada um de nós para que Shemirat Halashon, né, guardar a língua, se torne parte da nossa própria natureza. Normal. Lembra da lição de outro dia, onde somos orientados? É melhor que alguém chegue para você e diga: ô fulano, ô fulana, por que você está tão quieto? Fale alguma coisa. Então aí você vai falar aquilo que é de bom, positivo, que é dentro do escopo do Salmo 34:14. Quem é que ama a vida? Aquele que guarda a sua língua de falar mal. Então você vai falar bem. Aí você vai falar coisas boas, coisas positivas, coisa que vai ajudar o seu interlocutor a realmente ouvir e preservar o que é bom para a vida, certo? Então, e acharemos desta forma incrível que outras pessoas possam cometer o pecado de falar Lashon Hará, que para nós tornou-se algo repulsivo, como todo o resto que a Torá proíbe, com tudo aquilo que os 5 primeiros livros da Bíblia proíbe no sentido de não cometermos pecado contra Deus e contra o próximo. Por isso, dentro desse aspecto aí, né, como disse o nosso Rabino Hafetz Haim, né, no começo da nossa lição de hoje, da nossa aula de hoje, né, quem é o homem que deseja a vida? Que é aquele que protege a sua língua da maledicência. Então, todos aqueles que estiverem à procura de uma vida de paz e de proximidade com Deus neste mundo, e uma boa vida no mundo vindouro, a vida eterna, então dizemos que venham se juntar conosco, para que nós possamos juntos aprendermos com a maestria do Rabino Hafetz Haim sobre lições, normas, regras, leis, condutas para termos um ótimo Lashon Tov, uma língua boa, uma língua abençoada, para falar aquilo que é bom, é agradável a Deus, é agradável ao próximo, que preserva a tua vida, a minha vida, a nossa vida e a vida da nossa família, tanto para este mundo que vivemos nesta configuração do hoje, como para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Venha, some-se conosco, no sentido de termos uma lição a cada dia. Shalom, shalom, até amanhã.